Ações, gente bonita. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar me assistindo, me ouvindo. Em segundo lugar, obrigado por quem está mandando fotos, né? E deixa eu falar para vocês alguma coisa nesse último vídeo, antes da hora do almoço. Nós falamos e reiteramos, a culpa não é dos judeus. A culpa sequer é dos sionistas. Sionismo foi um movimento criado originalmente com o nome de restauracionismo por evangélicos ingleses na década de 1850, naquela época. E depois trocou de nome, mas manteve a essência e se desenvolveu com Theodor Herzl. Theodor Herzl era um suíço sem importância, cara. Ele nunca foi relevante, um grande político, um líder. Theodor Herzl não foi o criador do Estado de Israel. Por favor, né? Vamos respeitar a história. Uma pessoa, ela não consegue sozinha criar um país. É até difícil argumentar com quem acredita nisso. Foi a ONU. E os interesses que controlam a ONU, evidentemente, né? A ONU cria o Estado de Israel, repetindo, para basicamente... Eu não estava preocupado com o judeu, nem estava sob pressão do sionista. Teve o Lord Rothschild, que era ateu. Bilionário não tem religião. A religião de bilionário é o Deus dinheiro, é Momon, é o capitalismo. Então foram interesses capitalistas, certo? A França não optava nada. A China estava no Conselho de Segurança, mas na época representada pela China nacionalista, né? Não pela China socialista. Quem cria o Estado de Israel foram os Estados Unidos e o Reino Unido, para atender um objetivo imperialista muito interessante. A cunha, o deserto de Negev ao sul, impede a conexão física entre Ásia e África. Na época era tudo colônia da Europa, essencialmente. E aí eles sabiam que em algum momento aqueles países iriam se tornar independentes e queriam impedir que eles se conectassem, que eles se ligassem, que eles se desenvolvessem. Israel foi criado. É uma entidade colonialista, foi criado para fins imperialistas, certo? É uma entidade colonialista. Foi criado para fins imperialistas, para impedir a independência, sobretudo econômica, o desenvolvimento e o progresso das civilizações e das populações africanas e asiáticas. Veja, a China faz trem-bala conectando ela com a Europa. Por que não conecta com a África? A África é pobre. Por favor, gente. Pobre é a Europa. A Europa não tem recurso natural, não tem recurso energético, não tem recurso mineral, não tem solo fértil, nem solo fértil, certo? A África tem isso tudo e precisa de desenvolvimento, precisa de capitais. Por que não recebe comunicação direta com a China, com a Índia, com a Turquia, com a Rússia, com a própria Europa? Por causa do deserto de Negev. O Estado de Israel é exatamente um tampão para impedir a conexão da Eurásia com a África, conexão por via física. Isso beneficiou muito os imperialistas britânicos e beneficia ainda mais o capitalismo americano, porque impede a conexão das nações, não só da Ásia, da Europa também, com a África, por via física. Perfeito? Foi para atender esses interesses que 75 anos atrás o Estado de Israel surge com um grande, enorme massacre chamado Nakba, contra o qual Israel nunca fez nada. Gente, vocês veem as imagens aí do que anda acontecendo? Eu vou evitar o quanto for possível colocar essas imagens aqui. Eu prefiro colocar a imagem da Didi. Olha só que gatinha linda, olha só que fofura. Foi resgatada em dezembro do ano passado, está sendo cuidada por uma tutora responsável. Vamos falar disso, vamos mostrar isso. Para que mostrar a imagem de sofrimento, de dor? O objetivo do nosso canal não é mostrar isso. O objetivo do nosso canal é discutir geopolítica e não mostrar o sofrimento dos outros, né? Então, assim, por isso que, inclusive, eu peço, mandem fotos, pode ser de qualquer coisa, de uma ruazinha, de uma cidadezinha pequena, que aparentemente não tem beleza nenhuma. Tudo é bonito, se a gente olha devagar, tá certo? Mas voltando ao caso, o que não é bonito da criação do Estado de Israel. Então, o que os britânicos, os anglo-saxões, fizeram foi, na verdade, o que eles sempre fazem: dividir para conquistar, espalhar a cisânia, a desunião. Correto? Fizeram isso na Índia.
separando hinduísta de muçulmano, budista de siquista. Fizeram isso na África com fronteiras artificiais. Fizeram isso no próprio Oriente Médio, que se você olhar o mapa, tem lugares que você vai achar que foi traçado as fronteiras com régua e compasso, ou seja, completamente artificiais, sem nenhuma ligação com história, com etnologia, com geografia, só para atender interesses imperialistas. O Estado de Israel foi criado para isso, com esse objetivo. Só que o mundo muda. O mundo mudou muito. O mundo mudou bastante. As forças responsáveis pela criação do Estado de Israel, perfeito, que estavam lá no comando da ONU em 1946, elas não têm mais o poder que tinham. E aí entra um ponto que a gente tem que discutir. Quem se interessa pela mudança? Porque pela continuidade do que Israel representa, tá claro, os europeus se interessam, os americanos se interessam. E manter tudo aquilo que vem acontecendo no Estado de Israel, na Palestina, desde sempre. Eles se interessam em manter. Mas quem se interessa em mudar as coisas? Gente, é óbvio que os palestinos se interessam. Mas quem são os palestinos? Eles são muito pobres. A renda per capita deles é de $1.000 anuais. Isso é a extrema pobreza, é a miséria. É uma gente indígena, porque é nativa de lá, miserável, pobre, em sua maior parte faminta, desesperançada, desempregada, que não tem nem água direito, e agora não tem água mesmo, porque Israel está bloqueando água, bloqueando remédio, bloqueando comida, bloqueando ajuda. Vocês acham honestamente que essa gente tão pobre, apesar da persistência, apesar da coragem, apesar da determinação, vocês acham que essa pobre gente humilde vai conseguir derrotar as forças titânicas que sustentam o Estado de Israel? Nunca. Então quem está interessado na mudança? E mais importante, por quê? Bom, os países que querem acabar com essa ordem, na verdade, unipolar. A ordem baseada em regras, regras que só valem para os Estados Unidos, só eles sabem e que são ad hoc, ou seja, de acordo com a situação. Não são regras escritas. É o que os Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra decidem que essas são as regras. Elas mudam conforme o caso, elas mudam conforme o ator. São regras. Cara, não é regra. É ditame imperialista, então. Se não vale para todo mundo, não é regra, é capricho. Não dá para viver num mundo como esse. Então, evidentemente, a China popular, que quer uma ordem internacional baseada em justiça, está muito interessada nisso. A Federação, que quer a dissolução do Ocidente, dessa ordem baseada em regras, que só a prejudica, evidente está interessada nisso. O Irã, dirigido por gente muito íntegra, que é a liberdade dos seus irmãos de fé. A mesquita de Al-Aqsa é um dos 3 pontos-chave do islamismo, dos 3 lugares sagrados. E os iranianos não podem ir, porque teriam que entrar em Israel e eles são impedidos. Eles querem liberdade de fé, a tal liberdade de fé que os evangélicos, que os católicos, supostamente tanto defendem. Só vale para nós, os cristãos? Eu sou cristão, sou católico. A liberdade religiosa vale só para mim? Não, ela tem que valer para todo mundo. Isso é justiça. Valer só para alguns casos e outros não, é a ordem internacional baseada em regras. Vamos dar às coisas o nome que elas têm, para que a gente possa compreendê-las, para que a gente possa entendê-las. Então, até por liberdade religiosa, é importante que a entidade sionista seja desfeita. Mas agora já existem milhões de pessoas lá que querem praticar a sua religião, embora muitos deles sejam de fato ateus. Mas as pessoas têm o direito. Então, eu não sou contra, o Irã não é contra, a China não é contra, a Rússia não é contra a solução de 2 estados. Mas, evidentemente, não nas fronteiras de 1946, 1948. Essas fronteiras não vão rolar. As fronteiras aceitáveis são estas: um lar nacional judaico, uma Palestina livre, independente, soberana, que permita e até ganhe dinheiro com a conexão entre África e Ásia. É por essa paz que vale a pena lutar.